Caríssimos irmãos, queridas irmãs, estamos reunidos na vivência da liturgia deste terceiro domingo do tempo comum. Desde que nós iniciamos o ano litúrgico que estamos vivendo, nós estamos no ano C, onde é proclamado o Evangelho de São Lucas. Na liturgia da igreja, o ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas, e em tempos especiais da Páscoa, etc., os textos do Evangelho de São João. Hoje nós encontramos exatamente o prólogo do Evangelho de Lucas. Lucas era médico, conviveu com Nossa Senhora, não conviveu fisicamente com Jesus. As informações que ele teve para escrever vieram da própria mãe de Jesus e do apóstolo Paulo, com quem ele conviveu muito também. Por isso ele começa o seu evangelho dizendo assim: olha, muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Teófilo é uma palavra que significa amigo de Deus. Teós, Deus. Filó, amigo. Não se trata apenas de um personagem. Trata-se de todo ser humano que se dispuser a ser amigo de Deus. Esta palavra do Evangelho de São Lucas é direcionada a todos que de boa vontade quiserem abrir os seus corações e permitir que a palavra de Deus conduza a nossa vida. Desses versículos iniciais, do 1º ao 4º, o texto do Evangelho de hoje já passa para o capítulo 4º, versículos 14 a 21, porque nós já celebramos o batismo do Senhor, já fizemos as leituras dos outros versículos. Então nós estamos praticamente iniciando essa jornada do tempo comum que visa traduzir para nós os sinais realizados por Jesus durante a sua vida pública, anunciando o reino de Deus, se identificando com o reino de Deus. Aqui nós encontramos então esta atitude de Jesus, conforme Lucas descreveu. De acordo com o seu costume, Jesus foi à sinagoga. Essa palavra, o seu costume, ela é muito importante. A oração na vida de Jesus era costumeira, não era esporádica, raramente não. Era usual na vida dele. Oração pessoal, a gente sabe, ele adentrava a noite em oração, ou levantava de madrugada antes do dia clarear para rezar ao Pai, para manter a sua íntima ligação com o Pai e ser fiel ao Pai e vencer as tentações e desvirtuamentos daquilo que seria o desígnio do Pai a seu respeito. Além de rezar pessoalmente, Jesus também frequentava a sinagoga como bom judeu. Ele era assíduo na oração comunitária, como nós estamos aqui, um domingo como este, um calorzinho razoável, as outras coisas que a gente teria também que fazer, mas nós sabemos que é importante para nós a vida comunitária, a participação na comunidade, sustenta a nossa caminhada. Tem vezes que a gente chega na missa bem dispostos e animados e transmite para as outras pessoas esse entusiasmo, esse ânimo, esse vigor, esse ardor missionário. Tem vezes que alguma tribulação, alguma dificuldade está nos afetando
e a gente percebe que a missa em si, pela eficácia do sacramento, já mexe com a nossa vida. A gente sai melhor do que a gente entrou na missa. Além disso, a comunhão fraterna com os irmãos nos faz bem. Quando nós passamos por dificuldades, compartilhar as dificuldades e amenizá-las. Quando nós estamos vivendo alegria, compartilhar a alegria, multiplicar e dar razões maiores ainda para a nossa alegria. Eis que Jesus está ali, na Assembleia reunida. Era sorteado quem ia fazer a leitura. Assim como os que aqui chegaram, e eu também, para fazer a leitura da Palavra de Deus, era lida a Sagrada Escritura, a Bíblia, que estava escrita, é claro, só no Antigo Testamento, mas escrita em hebraico, e o povo compreendia mais o aramaico, que é um hebraico mais popular. Então, quem lia fazia explicação. Até aquele momento em que Jesus terminou de fazer a leitura do hebraico, estava tudo normal. Ele se assenta na perspectiva bíblica. Quem assenta-se e vai falar é o mestre. Mas esse Jesus não é aquele que estava ali convivendo com eles, que consertou uma mesa, ajudando o seu pai carpinteiro, fez um banco, uma janela, mas ele está dirigindo-nos a palavra como mestre. E mais, ele toma esse capítulo 61 do profeta Isaías, que é uma profecia messiânica, e diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Que maravilha esta revelação de Jesus como o verdadeiro Messias. Que desafio para os seus coetâneos acolherem esta revelação. Que desafio para nós, queridos irmãos e irmãs, escutar o que Deus nos fala através das pessoas que convivem conosco, dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Ouvir o que Deus nos fala também através das pessoas. Nós encontramos hoje, no livro de Neemias, a postura do sacerdote Esdras. De um tablado de madeira, ele pôs-se a fazer a leitura das Escrituras Sagradas. E o povo foi ficando comovido e começou a chorar de comoção. Tanto o sacerdote Esdras como o governador Neemias disseram ao povo: vocês vão para casa, não fiquem entristecidos não, vão para casa, comam carnes gordas, bebidas doces, repartem com os que não têm, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É interessante o tanto que a palavra de Deus é eficaz em nossa vida. Ouvir a palavra de Deus é fazer uma postura de quem está sendo assistido pelo Espírito Santo. Não só os agiógrafos, os escritores que escreveram os livros da Bíblia, são iluminados pelo Espírito Santo, mas quem ouve a palavra, quem lê a palavra, é igualmente assistido pelo Espírito Santo. Então nós podemos, queridos irmãos e irmãs, exercitar a nossa fé na escuta da palavra de Deus. Eu estava vendo a transmissão do primeiro dia do tríduo do Monsenhor Lauro na paróquia de Fátima, e lá na igreja matriz foi construído um tablado para a ordenação, porque o bispo é o homem da palavra, precisa ser um homem de palavra e precisa ser um homem palavra de Deus transmitida. Então o que vai acontecer naquele rito, que nós poderemos acompanhar através das transmissões, das redes sociais, ajuda-nos a crescer na consciência de que o que o povo viveu diante do sacerdote Esdras, nós também vivenciamos na caminhada de fé da nossa igreja. Não só o bispo, mas cada um de nós devemos ser pessoas da palavra de Deus, escravos da palavra de Deus. A palavra dita, nós nos tornamos escravos dela.
Só que a escravidão diante da palavra de Deus é a pura liberdade. Homens e mulheres da palavra, de palavra, para sermos fiéis ao que Deus espera de nós. E homens e mulheres palavra, porque evangelho vivo para ser proclamado no nosso pobre testemunho de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.